Obrigada. Bom, gente, boa noite. Eu sou Marina Suassuna, sou jornalista de, como é o nome, Recife. Atuo há um tempo já com Outros Críticos, que é um projeto de crítica cultural. É um projeto que surgiu em 2008, encabeçado por Carlos Gomes e Fernanda Maia, que esse ano está fazendo 10 anos. E aí, para festejar, né, esses 10 anos de atividade do projeto, a gente está lançando esse livro chamado O Outro é uma Queda, que é um livro que traz ensaios de vários colaboradores que, ao longo dos anos, contribuíram, de certa forma, para esse projeto. E aí é um livro que é dividido em capítulos temáticos. Um deles tem como tema corpos, que é nesse capítulo que tem um texto meu e um texto de Priscila, que está aqui também com a gente. Deixa só eu usar aqui a minha colinha. Priscila é jornalista, mestra em teoria da literatura, crítica literária e poeta, estuda literatura hispano-americana e as relações entre corpo, linguagem e espaço. Para conversar com a gente convidou também Sheila. Sheila é jornalista, tradutora e pesquisadora, aluna de pós-graduação em teoria literária e literatura comparada da USP, estuda ritmo e voz nos poemas de Marianne Moore e Mirta Rosenberg. E Ava Rocha, que é cantora, compositora, cineasta, tem 3 discos lançados. O mais recente chamaram Trança, que é um disco bem, feminino, né? E, assim, para começar, eu vou falar um pouco do meu texto, que está presente nesse livro, que, na verdade, é uma entrevista que eu fiz em agosto de 2015, que já tinha sido publicado numa das revistas da Outros Críticos, na época, e agora faz parte também desse livro. E é uma entrevista que eu fiz com Fábio Mafra, que é vocalista e principal compositor da banda Testículos de Mary. É uma banda de Recife, que já não existe mais, uma banda que atuou nos anos 90, e é uma banda que causou muita polêmica, assim, que deu muito o que falar, porque era uma banda muito escrachada, que fazia uso de um apelo cênico assim, muito forte, simulações de sexo no palco, pênis de borracha. E era uma banda muito provocadora. E, por muito tempo, eles sofreram com várias censuras, com várias repressões, tanto de gravadora, que tentaram adequar a banda num formato mais aceitável, mais comercial. Censura também das próprias casas de shows lá em Recife. E nessa entrevista, na verdade, vários assuntos surgiram. E um deles foi essa coisa do policiamento dos corpos, que é uma coisa que, na verdade, a criação artística, de um modo geral, ela nunca teve muito imune disso, né? Quantas capas de discos e quantas obras a gente já não teve censuradas ou já foram alvo de, polêmica por conter corpos nus, entre tantos outros exemplos. E aí tem um trecho que eu acho bem importante destacar para começar essa conversa, que ele fala assim, que o policiamento da sexualidade é a melhor ferramenta de dominação sociopolítica. Para mudar algum contexto cultural, social ou político,
precisamos modificar essas estruturas simbólicas sedimentadas. E a higiene sexual ou etiqueta sexual é uma das ferramentas mais significativas e determinantes. É como eu sempre digo, o único movimento político que me interessa é o pélvico. E aí essa questão do policiamento dos corpos me faz pensar em várias coisas. Assim, eu acho que uma das principais é essa coisa da consciência, né, do nosso corpo enquanto corpo como nome político, trazendo isso para um contexto mais assim feminino, né? Se a gente for parar para pensar, quanto mais consciente a gente for dos nossos próprios corpos, das nossas próprias individualidades, mais difícil torna, menos vulnerável a gente fica à manipulação, seja do sistema, do Estado e a qualquer tipo de, como nome assim, de repressão. Que eu acho que é uma consciência que vem muito... não é exatamente uma consciência só do nosso corpo físico, enquanto expressar a nossa potência, mas acho que um corpo muito mais subjetivo em relação... Eu acho que, se tratando do corpo da mulher, especificamente, aceitar e respeitar os nossos próprios ciclos, né? As nossas próprias emoções. E eu acho que esse resgate do corpo natural, sem ser o corpo padronizado, é uma coisa que tem muito a ver também com os trabalhos de Ava. Assim, eu vejo isso de uma forma muito latente. Eu acho que o Trança também, né, teu último disco, traz isso através da ancestralidade, do misticismo, que, para mim, são formas muito potentes da gente acessar essa natureza feminina mais íntima e mais verdadeira. E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, Ava, sobre esse processo, sobre de que maneira esse teu trabalho reflete essa consciência do corpo feminino não padronizado e não controlado. Valeu, boa noite. Boa noite. Interessante. Eu não sei, eu acho que eu não consigo separar muito a questão do corpo físico, né, com a questão do corpo da arte, com a linguagem, né? Então, isso por um lado. Por um lado, o próprio corpo, né, o corpo da gente é bem mais complexo do que a gente também pode imaginar, né? E acredito que deve levar toda uma vida, né? Se Deus me permitir chegar até bem velhinha, eu acho que as percepções serão bem diferentes. Eu acho que é uma longa caminhada de percepção do próprio corpo, que envolve não somente a sexualidade, mas mesmo, né, como ele funciona e quais são essas emoções muitas vezes que ainda não se revelaram, né, para a gente, sensações e emoções. Eu acho que esse controle sobre o próprio corpo, essa pretensão que a gente tem de ter um controle sobre o nosso próprio corpo e de tais regras no nosso próprio corpo, é, na verdade, também uma grande aventura, né? Uma arqueologia constante de descoberta, né? Mas não é algo, na verdade, ao meu ver, que a gente domina com tanta precisão, embora a gente possa dizer que a gente domina o nosso corpo e que
A gente domina as regras do nosso corpo. E eu acho que essa humildade diante do corpo, diante desse templo que cada um consagra em si próprio, é também, de certa forma, a relação que a gente também estabelece com a arte. Quer dizer, é um corpo ainda a ser desvendado, a ser moldado, a ser, né, enfim, é um corpo no qual a gente tem que se lançar sabendo que é ainda um corpo desconhecido. Então, nesse sentido, eu acredito muito que, por exemplo, a gente não pode falar de padrão do corpo físico, despadronização, padrão e despadronização, quando a gente também, quer dizer, a gente pode falar e deve falar, porém, né, a gente deve falar e pode falar sobre isso, porém, existe muitas vezes um desdobramento para a arte, em que, do ponto de vista da linguagem, a arte muitas vezes não sofre essa despadronização. Quer dizer, o corpo da arte se encontra, sofre as mesmas questões, na verdade, que a gente sofre, né? Sofre questões de ser, muitas vezes, um corpo periférico, de ser, muitas vezes, um corpo fora do padrão, né? De ser, muitas vezes, não um gênero estabelecido, mas uma música mais transgênero, né? Que está em constante invenção, né? Num estado urgente de invenção, né? Num estado de constante invenção e criação, né? E você pode tanto aproximar isso do seu corpo físico, no caso das pessoas que talvez experimentem isso de uma forma mais radical no próprio corpo, ou, por exemplo, na arte, ou no campo da invenção, em diversos aspectos que podem surgir na vida, né? Não sei, você transformar outras coisas do cotidiano ou de, né, áreas da humanidade, das ciências e tudo, com um outro olhar. Enfim, não sei se eu estou respondendo, se eu estou, mas eu encaro a minha arte muito assim, até porque eu faço da minha arte o meu corpo, assim, de invenção e reinvenção constante, né? Como um pedaço de mim para fora de mim, vários pedaços, assim, sei lá. Mas eu acho que tem muito a ver com isso, assim, a sua fala em relação ao como eu encaro isso, transparece um pouco nessa minha reflexão agora, entende? E eu acho que é isso, sei lá, se for falar especificamente de trança, eu posso dizer que as minhas inquietações a respeito da linguagem, elas passam muito por isso, né? Por essa invenção constante de um corpo artístico que seja o meu e que seja o meu na medida que eu nem o conheço. Então, eu não tenho uma relação assim de eu faço isso, entendeu? Eu faço isso. Eu acho que eu quero ter a mesma liberdade que qualquer pessoa quer ter em qualquer campo da sua vida para poder criar, inventar e fazer essa arqueologia do seu próprio corpo, da sua própria memória, da sua raiz, da sua origem. E quando eu falo da sua, é numa dimensão individual, mas é também numa dimensão coletiva, né? E espiritual. O corpo, ele é isso, são muitos corpos, né? A gente fala do corpo físico, a gente tem o nosso espírito, que carrega coisas que não tem cor, que não tem exatamente uma origem, que a gente não sabe, né?
Então, todas essas camadas, eu sou uma pessoa que trabalha muito em camadas, assim, eu sou, às vezes, até acusada de relativismo, mas não é relativismo, é porque cada vez mais eu vejo as janelas, né? Essas camadas mesmo, essas outras dimensões que vão, enfim, não há verdades absolutas. Mas, sei lá, eu tenho essa inquietação comigo, entendeu? Que passa pela minha arte, passa pelo meu corpo, passa pelo meu espírito, passa por tudo isso. Eu acho que o trança, ele, de alguma maneira, ele vai se debruçar sobre isso, né? Ele vai se debruçar sobre essa arqueologia e esses contrastes também, né? Que podem, essas contradições, esses contrastes que podem existir entre um corpo e outro. E mais ou menos isso, eu ia falar alguma coisa, mas, na verdade, eu me perdi na minha fala, eu esqueci. Mas era para concluir, mas eu acho que é mais ou menos isso, entendeu? Eu acho que tem essa luta aí para abrir quando a gente fala de despadronizar, significa que a gente está dizendo também que existem múltiplos, infinitos caminhos para as coisas, né? E a gente tem que se policiar também, eu acho, para muitas vezes não reproduzir, não se contradizer no seu discurso assim. Muitas vezes a gente defende isso, mas condena o outro quando o outro não faz exatamente o que você esperava. No campo da arte, não fez isso, não é, tá estranho, tá esquisito, tá. Então, sabe, é importante, enfim, se lançar realmente para as experiências do futuro, do desconhecido, do que, né, a gente não sabe o que vai ser daqui a um minuto. Eu acho que como se chama isso que os bebês têm, essa surpresa constante, esse poder de encantamento, de você se encantar e reencantar a todo momento, tem a ver com isso, né? Levando em consideração, inclusive, que o corpo não é só, né, você falou até das subjetividades, é o olhar, é a escuta, né? O corpo não é só carne, né? É a alma, é tudo que vai conformando a sensibilidade, o pensamento, a singularidade, né, das pessoas, a sua imaginação, os seus territórios. A cultura é um corpo, né? E, sei lá, mais ou menos isso. Aí depois eu continuo. Então, boa noite, gente. Eu sou Priscila, a Marina já me apresentou. Eu sou lá de Recife também, mas escrevo sobre literatura. Eu já escrevi sobre música muitos anos atrás, mas ficou para trás esse negócio. E eu achei bem legal quando o Carlos me chamou para escrever para o livro, porque era um tema muito aberto, ele não especificou. E essa pesquisa do corpo, para mim, ela está, de alguma forma, começando. Eu estou, enfim, querendo pesquisar isso melhor dentro do campo da literatura. E o meu texto, que foi intitulado Corpos Resistentes, entre resistir e existir, e fronteiras de sangue, é um texto que fala justamente, a Ava estava falando dessa coisa do corpo, dessa invenção, e o meu texto ele passa um pouco por isso, falando sobre uma artista mexicana que se chama Teresa Margolis, que tem um trabalho muito forte com o corpo e com o espaço lá no México, mas também fala de corpos mutilados. Então, eu acho que é interessante trazer a perspectiva da Ava e da Sheila também. Quando eu convidei a Sheila para participar dessa conversa, eu disse a ela que seria interessante a gente trazer uma voz também, que é o que ela pesquisa, de ter esse contraponto entre esses corpos que resistem e esses corpos mutilados. Então, só falando um pouco do texto, tem a Teresa Margolis, que é essa artista mexicana, e tem uma artista que se chama Riviera Garza, que é escritora, pesquisadora, ensaísta, enfim, que é mexicana também,
que ela tem uma pesquisa muito extensa sobre o corpo e sobre corpos, enfim, mutilados, corpos mortos e muito sobre os corpos das mulheres, que perpassam, enfim, essas características. Enfim, ela fala muito sobre isso. O México é um país que está nesse ponto sendo muito discutido por todos o feminicídio, enfim, não que o nosso não deveria estar também, mas o México tem essa presença muito forte na literatura, nos ensaios, nas pesquisas, na arte. Então, o texto está falando mais ou menos sobre essa relação da Teresa Margolis com a Riviera Garça e um pouco do aspecto apresentado pelo Roberto Bolanho também, que é um escritor chileno, mas que viveu muito tempo no México, e ele tem um livro chamado 2666, que fala muito sobre feminicídio e fala muito sobre esses corpos mutilados. Então, é uma ideia, e corpos apagados também, né? Não só mutilados por violência e mortos, mas também apagados da história. Então, a minha ideia era justamente tentar pensar como é que esses três aspectos e artistas dialogam e o que é que poderia sair disso. E aí eu vou também abrir para a Sheila poder falar um pouco, da gente ter essa perspectiva latino-americana tão forte, de artistas que pensam o corpo, como a Ava também, e de alguma forma esse corpo está presente na arte, enfim, desses corpos todos que a gente está falando aqui, né? E da poesia, enfim, principalmente, que é o que a Sheila vai falar um pouco melhor. Oi, gente, boa noite. Obrigada a vocês pelo convite. Não, só antes de entrar assim, no assunto, mas eu achei bem interessante isso que a Ava estava dizendo, de que, enquanto você está fazendo a obra, você não tem certeza, né? O corpo vai se construindo enquanto a obra está acontecendo também, né? E aí eu acho que a gente precisa trabalhar muito com a ideia, com a noção de que o corpo não é uno, né? De que são muitas vozes interagindo para que um corpo exista, né? A gente mesmo não tem uma voz, né? Coexistem muitas vozes e mesmo a noção do que é a voz, né? Eu estava conversando até com a Priscila quando ela me chamou, e tem uma coisa que é muito óbvia hoje, porque eu já estou lendo bastante sobre isso, mas a primeira vez que eu li, a noção de que a voz ela é uma coisa do nosso corpo que a gente projeta para fora, né? Uma coisa que passa por um núcleo muito interno e que a gente coloca em contato com o outro. E isso, a princípio, parece uma noção muito, muito óbvia, mas quando eu comecei a estudar, eu não me dei conta de que a voz, eu não me dava conta de que a voz ela é simplesmente o equilíbrio entre o ar que a gente expira e o músculo da laringe, né? Então tem muita célula, muito sangue, muito corpo envolvido no conceito de voz, né? Tem uma fisicalidade da voz que é o que carrega o nosso corpo. Então, quando eu estou dizendo, claro que carrega o sentido do que eu estou dizendo, o significado das minhas palavras, mas a minha voz também é o meu corpo. E a sua voz também é o seu corpo. E não é só uma voz e não é só um corpo, né? Essa multiplicidade ela é interessante. Tem muitos pontos de contato com o teu texto, né, que eu tive um tempo para ler melhor, mas eu acho que o principal talvez seja a noção de que o relato para uma reconfiguração, até porque quando você coloca essa voz, você pode reconfigurar novos corpos, né? E as relações entre voz e corpo, quando a Priscila pediu para eu falar um pouco disso, eu fui voltar um pouco no tempo e na história. Por que a voz ela sempre foi mais associada ao feminismo, ao feminino, e aí voltando um pouco para a sua fala, e o homem ao racional? Porque existe, desde a mitologia grega, que é fundante da nossa cultura ocidental, o feminino muito relacionado à noção de, por exemplo, aos cantos das sereias, que estavam no mar e que cantavam para encantar os homens que estavam fazendo as suas coisas muito importantes, indo de um lugar para o outro nas embarcações, e elas cantavam para encantar, e eles iam ao encontro delas e ou morriam afogados, ou os navios se chocavam contra as pedras, enfim. Então, a voz, que é o que carrega essa coisa muito física, muito
do nosso corpo, ela foi associada ao feminino e o homem a um aspecto mais racional, a uma noção muito mais racional. E isso fez com que, ao longo da história, a voz e o corpo da mulher tenha sido associado como algo que ou você precisa ignorar, e na Odisseia o Ulisses ele é amarrado ao mastro para que ele não seja encantado pelas sereias, ou algo que você precisa ignorar, ou algo que você precisa reprimir. E isso, acho que muitas escritoras e muitas artistas já estão há pelo menos mais de um século tentando desfazer essa dicotomia infernal que tem uma filósofa italiana que desenvolve esse raciocínio de noções de voz e gênero, e ela faz uma frase muito sintética e resume muito dizendo que os homens foram feitos para pensar e as mulheres foram feitas para cantar, segundo essa cultura. E eu acho que a gente já está aqui há pelo menos um século e meio tentando dissolver essa noção, né? Então, eu acho que a princípio, é importante a gente pensar as configurações das vozes na literatura e na música, pensar que não existe um corpo só, que não existe uma voz só, e quais são esses lugares que as artistas mulheres, ou mesmo no caso do Boulain, que é um autor que tem um trabalho grande de extensão de um relato de uma figura feminina, mas quais são os trabalhos que a gente está fazendo há tanto tempo para pensar em novas possibilidades de corpo presente, e que também eu gosto de pensar muito os poetas e os artistas em geral como umas antenas sensíveis, assim, que estão aqui tentando capturar o que de murmúrio existe, né? Quando você diz que o que você pensa não está, quando você começa a fazer um trabalho, ele não está dado, ele não está pronto, é porque, de certa forma, o artista está tentando captar o que está acontecendo no seu tempo e como configurar isso, né? E eu até trouxe um livro aqui que a gente pensou, porque a Angélica Freitas, que, enfim, sei que você conhece e que vocês têm uma relação também, ela escreveu em 2012 um livro que chama Um Útero é do Tamanho de um Punho, que é um livro de poesia que foi escrito em 2012, então faz 6 anos, e muita coisa mudou de lá para cá. Mas eu acho que, naquele momento, a Angélica foi uma antena sensível capaz de captar o que estava acontecendo nas discussões. As mulheres, cada vez mais, os discursos feministas foram se ampliando, até por uma questão muito de também democratização da informação, e as mulheres foram conseguindo se organizar em rede. Eu acho que a Angélica, nesse livro, ela também é capaz de plasmar, não de um jeito panfletário nem nada, e muito, muito engenhoso, muito artístico, mas ela conseguiu plasmar uma coisa que estava muito forte, né? E quando ela diz um útero é do tamanho de um punho, ela já reconfigura aqui uma coisa que é um dado do corpo, e que só é do corpo da mulher, né? Que é um útero. E quando ela coloca isso na mesma imagem do que é um punho, que é um signo do movimento da luta feminista, ela consegue reconfigurar isso, né? Até porque o útero é o órgão da mulher atualmente extremamente fiscalizado e está em todas as pautas, e as questões do aborto e os movimentos que estão se reconfigurando. Por exemplo, na Argentina, o Ni Una Menos, a lei do aborto, que quase foi aprovada na Argentina agora, é fruto de um trabalho de mais de 5 anos de organização do movimento Ni Una Menos, né? E aí a gente vai ver isso aqui no Brasil também, como esses movimentos foram se configurando, e amanhã tem uma manifestação que eu acho que tem a ver com isso, né? Eu acho que é um momento muito importante. Eu acabei nem falando isso na minha fala inicial, mas é muito importante a gente estar discutindo isso, estar discutindo a ideia do corpo, estar discutindo a ideia do corpo da mulher, porque a gente está vivendo um momento muito delicado politicamente, uma aproximação de um movimento fascista e nazista do nosso país, e eu acho que a gente precisa, de alguma forma, estar discutindo isso que a gente está discutindo hoje, seja de que forma for, e na mesa do bar também, não só em eventos, assim, e em casa, e eu acho que em todo lugar. E eu acho muito interessante isso que você falou, né, da voz, etc. E aí, pensando um pouco nessa coisa do útero também, como o útero ele era visto como um símbolo animalesco, né? Na época, enfim, da Grécia Antiga, etc. Eu estava vendo isso numa aula recentemente,
de como que a mulher era tida como animal justamente porque ela tinha um útero e ninguém entendia o que era o útero, para que ele servia, por que ele estava ali, e todos os processos de violência que as mulheres passaram durante todos os séculos porque elas tinham útero e elas precisavam de terapias e que, na verdade, eram estupros concedidos, enfim, pelo Estado mesmo. Então, eu acho muito interessante a gente tá pensando esse corpo. Eu acho que a Riviera Garça, ela é um pouco desconhecida, assim, então é bom eu estar falando o nome dela e quem estiver assistindo, procurando no Google. Ela pensa muito esse aspecto da dor, né, do corpo que dói, por que dói, e passando por toda uma questão de biopolítica, do Foucault e etc., mas também de uma vivência que ela teve no México. Então, é uma coisa muito, por algum grau, muito orgânica, tem uma parte teórica também, mas muito orgânica desse corpo que está passando e vai mudando, né? E como você falou também, essa coisa da voz, de mesmo esses corpos mutilados e mortos, como o Bolanho, quando ele classifica as mulheres do 2666, são corpos que, ali naquele momento da escrita, têm voz, né? Eles ganham algum tipo de voz. Então, só para contextualizar e terminar, no 2666, esses feminicídios existiram na Ciudad Juárez, que é uma cidade do México, de fronteira, e no livro se chama Santa Teresa, mas é dessa cidade que ele está falando. E várias mulheres foram assassinadas e continuam sendo assassinadas naquele espaço de fronteira, né? Um espaço de fronteira, de luta, de violência. Então, acho que, enfim, tem um pouco esse diálogo, e tem esse diálogo com a Angélica e com tantas outras poetas e escritoras brasileiras e artistas, enfim, de passar para a Marina. Uma coisa que eu sempre penso, assim, que eu queria perguntar para a Ava, no processo, né, de feitura e de produção, de pensar um disco, e tu falasse muito sobre esse processo mesmo do corpo, de que é uma coisa de que é uma longa, como o nome, assim, caminhada, né, de estar sempre se descobrindo. Se há alguma noção, assim, de como você gostaria que esse corpo fosse assimilado por quem, como o nome, consome a obra, a tua música, como é que você gostaria que o público assimilasse o teu trabalho a partir dessa perspectiva? Tem alguma noção, assim? Como é isso para tu? Não, eu não tenho assim uma expectativa, digamos, eu quero que seja de um jeito, mas eu sim quero uma coisa, eu quero que as pessoas tenham essa liberdade de se encontrar com as coisas, né? Sei lá, eu não posso, assim, eu coloco no mundo uma obra e eu acho que essa obra, ela muitas vezes, ela não é percebida, ou ela não é encarada, ou ela não é aceita, porque a gente vive baixo um sistema, como a gente estava falando, de padronização dos corpos e tudo. Então, assim, é a mesma coisa que eu quero, na verdade, para a minha obra, é o que eu quero para o Brasil, ter liberdade, né? Que a gente esteja livre de fascismos, que a gente esteja livre de patrulhas estéticas. Inclusive, eu mesma estou cada vez mais generosa enquanto público, sabe? No sentido de realmente não me abrir para a minha expectativa em relação a uma obra, mas realmente o que aquela obra tem a me oferecer, né? Não ter expectativas em relação, né, ou seja, o que eu acho, do jeito que eu acho. Então, eu acho que isso é um movimento libertário, mas isso é um movimento que tem a ver com o mercado, né? Que tem a ver com aprisionamentos diversos, tem a ver com a nossa história, com a ditadura militar, tem a ver com o papel
da Rede Globo, né, na formação cultural do Brasil desde que ela surge, né, de todo o momento da ditadura militar, de todas as, né, os aspectos que vão colocar a gente agora, no dia de hoje, se preparando para ir amanhã para a rua, né, gritar ele não. Né, e no meio dessa guerra, né, dessa situação que a gente vive. Não é à toa, né, não é uma coisa assim, o homem é fascista ou tal. Existe uma construção, né, do imaginário coletivo. Então, o que eu posso esperar? Outro dia mesmo eu botei na minha rede, ele não. Aí uma menina veio e falou, mas o seu público é fascista? Eu falei, não, tanto é que não, meu público não é fascista, graças a Deus, tanto é que não tem tantos likes, mas me desafiaram, eu botei. Mas não realmente, eu tô aqui e os fascistas estão lá do outro lado. Você tem que atravessar uma ponte gigante. Você está entendendo? Eu não conheço, eu fico na minha rede. Ele não, todo mundo dá like. Tipo assim, eu não conheço um fascista. Não conheço, assim, que seja amigo meu, não conheço. Aí os caras ficam entrando no meu Facebook, as pessoas totalmente aleatórias, que nem sabem quem eu sou, me descobrem lá no Illinois e começam. Eu saio dando bloco em geral, mas por que eu estou falando isso? Porque é um abismo tão grande, entende? Que o que eu quero para a minha arte, simplesmente, é um portal, sabe, libertário, que vai conectar todo mundo. Você está entendendo que eu quero isso? Eu não quero uma coisa isolada para mim ou para a minha arte. Agora, eu acho, sim, que o meu trabalho propõe novas situações que muitas vezes não são percebidas até porque está mais próximo. Né? Não precisa ser fascista para não entender. Agora, tem a ver o quê? Com os fantasmas culturais que rondam a gente. Né? Com os fantasmas culturais que nos rondam enquanto artistas, enquanto público, enquanto qualquer coisa. Né? Mais ou menos isso. Então, a minha expectativa é de que a gente consiga realmente entrar num outro ritmo, né, de educação, de cultura, de percepção da nossa cultura, de percepção do que a gente está construindo. Porque muitas vezes, assim, por exemplo, a gente fala, mas chega na hora, o que dita mesmo, por exemplo, é a TV Globo. Sabe? Então, assim, o que a gente tem que pensar, né, a respeito das nossas expectativas, não como artista, mas como público? Você está entendendo? O que a gente tem que esperar da arte, não como artista, mas como público? O que a gente quer construir no Brasil? O que a gente quer valorizar no Brasil? Né? E, para mim, é o que é liberdade, singularidade, é trabalhar a dimensão artística, criativa, inventiva de cada pessoa. Porque a invenção é um poder, né? É um poder de resistência, de combate, é um poder de comunicação. E todo mundo tem isso também, né? Inclusive desmistificar essa coisa do artista, entende? Porque existe assim, a invenção, ela se coloca em muitos setores, né? Seja em criar essa cadeira, seja na agricultura, seja na maneira como você consegue sobreviver na rua. Então, a gente precisa fortalecer esse nosso poder, né? A gente precisa se coroar todo mundo. Bom, mais ou menos isso, né? Agora, é isso, eu sei quais são as dificuldades que eu enfrento. Agora, são escolhas também, né? São escolhas. E eu não sei, eu estava pensando sobre o que você falou, né, da voz. Estava aqui refletindo sobre várias coisas, porque eu também tenho investigado, porque me interessa muito, a relação
do rito e da invenção, né? A relação da mulher do rito e da invenção, o papel da mulher dentro da invenção, dentro do rito, né? E como isso se coloca hoje diante, como um desafio diante do artista também, ou daquele que está num estado urgente de invenção, né? Como uma forma de, como uma religião até, né? Como uma forma de se encontrar com o desconhecido, como uma forma de se superar e uma forma de se colocar tanto como canal, né, tanto como criador, né, e tanto como né, você como criador, você como canal e você como só condutor também, né, de uma ideia. Você pode criar uma ideia, você pode representar uma ideia, ou você pode receber uma ideia, né? Isso me lembrou muito a questão da voz. Primeiro porque, assim, muitos cantos foram... Muitas línguas desapareceram, muitos cantos desapareceram, muitas vozes sumiram. E, muitas vezes, essas vozes, elas retornam de outras formas, e elas retornam em outras línguas, em línguas que nem você sabe que língua é, muito menos o outro. Mas, às vezes, são línguas que elas surgem de uma maneira que eu só consigo imaginar que é como se você acessasse realmente, através da sua memória, através do seu espírito, você acessasse outros lugares que ficaram totalmente esquecidos. E no caso específico da mulher, a mulher nas tribos indígenas, né, não só dentro do nosso sistema eurocêntrico, mas em 95% da história, ela foi oprimida dentro da sua liderança espiritual, né? Ela foi oprimida porque o corpo da mulher propõe, a voz da mulher, o corpo da mulher, a invenção da mulher, a imaginação da mulher propõe uma outra maneira realmente de fazer as coisas. Então, você vai encontrar isso em todas as... Quer dizer, essa repressão constante. Essa repressão, a meu ver, a longo prazo, olhando de hoje, aqui, né, 2018, né, esse sufocamento fez, de fato, com que a gente chegasse a esse ponto. Né, porque a gente não tem uma liderança, né, espiritual. Você pega nas tribos indígenas, é só pajé, só homem. Entendeu? Então, esse sufocamento, ele começa a sair para fora, não só como uma coisa do momento, mas como uma voz ancestral que ficou soterrada. Muitas vozes que ficaram soterradas. Então, é um corpo, digamos assim, é uma trança, entendeu? É um corpo assim que atravessa os tempos. Entende? É um corpo que você traz na memória também. Entende? Então é isso. Então, você vê a relação, por exemplo, do rito e da invenção, de como as mulheres hoje, na música, começam a realmente ressignificar todo o sistema das próprias letras, do que a gente está querendo falar. A gente foi condicionado a falar, sei lá, de amor, de homem. A gente tem muito o que dizer, sabe? E isso, necessariamente, forçosamente, se não gerou ainda, deve gerar um corpo novo para a música brasileira.
Então, assim, eu acredito que o papel da mulher dentro da música brasileira também é de invenção, de criar um novo rito, um novo processo de invenção e de abrir caminhos diferenciados para o desenvolvimento do que vai ser a música brasileira daqui para frente. Isso tem a ver com essa reformatação total do corpo, entendeu? E do corpo que eu quero dizer é do poder que a gente tem sobre o corpo, né? Então, tem a ver com um pouco com isso. Sei lá, acho que eu estou viajando na maionese um pouco, mas assim, eu estou tentando organizar um pensamento aqui, que tem várias coisas passando pela minha cabeça, porque me desvirtuei um pouco assim da sua pergunta inicial do público, né? Mas é porque tem uma relação, assim. Eu não quero, por exemplo, eu não quero, sei lá, quero ser famosa. Não me interessa, porque assim, ser famosa no Brasil de hoje significa fazer tudo o contrário do que eu acredito. Significa, na maioria dos casos, você se curvar ao fascismo, e não só ao fascismo que existe em relação aos direitos humanos, mas ao fascismo que existe em relação à observação que a sociedade tem sobre a arte, né? Então, a gente vive constantes fascismos, né? A gente vive constantes espaços periféricos, a gente vive constantes exclusões, né? Tanto territoriais, quanto estéticas, quanto filosóficas, quanto espirituais, são muitas coisas. Então, eu não espero nada, eu espero que a gente se ame muito. Você falou isso da mulher que tem que escrever sobre amor. Tem uma escritora chilena, Diamela Eutiti, que ela fez um texto justamente falando como que o amor dentro da literatura tida como feminina, enfim, da literatura feita por mulheres, era uma espécie de ópio do povo, assim como Marx falava que a religião era, como se o amor tivesse que ser aquela coisa meio delirante, que a mulher tinha que entrar nessa lógica. E aí ela vai falando como que isso tem que ser desconstruído de alguma forma, né? E que não é, enfim, que não é a coisa central que é para ser dita numa literatura feita por uma mulher, que pode ser qualquer coisa e que ela pode falar sobre teoria e falar sobre o que ela quiser. Isso que você está falando, assim, me lembrou muito. E tinha outra coisa que eu ia falar, mas a princípio eu esqueci, vou passar para a Sheila. Não, eu, enfim, pensei aqui um monte de ponto de contato, até na questão do livro da Angélica, porque ela simplesmente faz caber uma legião de mulheres nesse livro. Não existe uma mulher. A série que abre o livro chama Uma Mulher Limpa, e aí ela vai descrevendo uma série de tipos de mulher. Enfim, não existe uma mulher. E ela faz caber, e ela faz existir espaço para essas mulheres, né? Porque a gente, às vezes, tem que imaginar que, às vezes, a metáfora é o que abre o caminho para o vir a ser, né? Para o que vai existir na sequência. Então, quando ela vai descrevendo uma série de tipos aqui, que de um jeito muito irônico e muito mordaz, você, a princípio, não cai a ficha de que o que ela está fazendo também é criar um espaço possível de existência para a mulher que não é a mulher do padrão. E eu tinha separado um poema de uma autora que eu e a Pri, a gente sempre fala sobre ela, que é a Adília Lopes, que é uma poeta portuguesa que tem uma entrada muito grande aqui no Brasil. As poetas mulheres contemporâneas, homens também já leram muito, e ela tem um poema, né, todo mundo lê a Adília, porque, enfim, ela faz uma coisa muito importante. Ela começou a publicar em Portugal nos anos 80, 84, eu acho, o primeiro livro dela, e ela joga muito com os estereótipos do masculino, do feminino, e ela vai quebrando todos os padrões identitários. Ela tem um poema que foi publicado no fim dos anos 90, que chama La Femme de 30 ans, que é já um jogo com o livro do Balzac, e o poema é curtinho, vou ler aqui para vocês, diz assim: amarás o meu nariz brilhante, as minhas estrias, os meus pontos pretos, os meus textos, os meus achaques, e as minhas manias e as minhas gatas de solteirona, ou não me amarás.
É um poema dela que eu adoro, assim, enfim, sempre mando para todas as minhas amigas, mas é interessante porque, para começar, ela faz um jogo muito irônico com o título do Balzac, que foi escrito no século XIX ainda, e que era um livro que dava conta do que era a mulher burguesa no século XIX, casada, como era a vida dessa mulher. E ela já vai, para começar, ela começa com o verbo no imperativo, que é o comando que a gente usa pela voz, né? Então, ela começa amarás, que é o modo verbal que a gente usa, típico de quando a gente quer dar um comando. E aí ela vai desconstruindo todo o que é o padrão, porque ela cita o meu nariz brilhante, as minhas estrias, os meus pontos pretos, e aí tem uma virada, porque ela diz os meus textos. Você não vai ter que amar só esse corpo, que já não é o corpo do padrão. Você vai ter que amar os meus textos, a minha subjetividade, mais os meus achaques, que é a palavra do português de Portugal, para o que é o nosso defeito, que é fundante, sabe? Os defeitos que a gente tem e que não vai mudar e que são parte do que a gente é e do que são a parte mais importante do que é constituído. Então, quando ela escreve esse texto nos anos 90 em Portugal, isso vai reverberar e começar a reverberar aqui a partir de meados dos anos 2000, o que ela está fazendo também é dizer que há espaço para outros corpos, né? E que há espaço também, inclusive, para as mulheres que vão escrever esses textos, inclusive sobre isso, porque antes também, enfim, tem toda uma história da literatura e uma teoria da literatura e o que as mulheres precisavam dizer ou cantar sobre o amor romântico, enfim. Bom, aqui não, o que ela está fazendo, o que a Angélica fez, o que um livro que foi lançado ano passado de uma poeta extremamente contemporânea, porque lançou ano passado, que chama Luísa Romão. Ela escreveu um livro que chama Sangria, que ela mistura a história da colonização do Brasil com a história do corpo da mulher e com o período menstrual, e é um livro que combina foto e texto, é uma performance. E ela também é uma poeta que participa sempre de slams, e ela, enfim, tem uma coisa performática muito forte. Então, também o que a gente está tentando dizer aqui, eu acho, de alguma forma, todos nós, é que não existe só um tipo de corpo, existem muitos corpos, e as vozes elas operam em diferentes níveis de sensibilidade, né? Quando você falava do ritual, eu me lembrei que ontem eu tive uma aula e com um antropólogo que pesquisa povos do Alto Rio Negro, e ele estava falando muito sobre como o papel da mulher no ritual, nos rituais xamânicos, são elas que organizam os rituais xamânicos. Então, quer dizer, tem o xamã, o pajé, e a mulher é quem faz a organização, porque foi esse o lugar que, historicamente, não só na cultura branca, ocidental, greco-latina, mas também na cultura dos povos ameríndios, a mulher foi tirada um pouco desse lugar, dessa de uma posição de condução para uma posição acessória, né? Então, ela diz quando a música que organiza o ritual começa, os tambores. Ela diz que, por exemplo, a maioria dos rituais ameríndios eles incluem tomar chás, né? Tomar, enfim, o consumo de substâncias. Então, elas organizam quais as substâncias, a quantidade das substâncias, com quem que o pajé vai falar, muitas vezes traduz o que está sendo dito, mas ela não é a condutora do ritual, né? Então, claro que existe aí um espaço, um vácuo que foi imposto e que a gente precisa repensar, e que eu acho que os artistas, enfim, as pessoas, as cantoras, as poetas, as críticas, as pessoas que estão pensando, elas também estão tentando capturar isso que ficou perdido, preso em algum lugar, e estão tentando reconfigurar isso agora, né? Deixa eu só falar um negócio que ela falou da Luísa Romão. Esse livro é muito bom, enfim. E tem um poema que ela fala que se chama Dia 5, Local de Nascimento. É bem curtinho. Eu queria ler para vocês, porque a gente está falando sobre amanhã, né, sobre ir para a rua. E eu acho que esse poema ele poderia estar, enfim, em bandeiras amanhã, talvez. Ela fala assim: América, uma mulher não é um território, mesmo assim lhe plantam bandeiras. Uma mulher não é um souvenir, mesmo assim lhe colocam etiquetas. Mais que nuvem, menos que pedra, uma mulher não é uma estrada. Não lhe penetre as cavidades com a fúria de um minerador hispânico. O ouro que lhe brota da tez é antes oferenda que moeda. Uma mulher descende do sol, ainda que forçada à sombra. Ele não. Eu só consigo pensar nisso um pouco também. Eu só queria fazer, na verdade, um comentário quando a Ava falou dessa questão da importância
de haver uma reconfiguração da mulher na música brasileira, né? Que eu acho que essa reformatação até dos próprios temas, que são, como o nome assim, cantados, essa coisa do amor e tal, como você falou, eu acho que tem muito a ver com a questão da mulher precisar desaprender, né? Muita coisa que foi ensinada para a gente. Eu acho que esse processo de se reconfigurar, de dar possibilidade para novos corpos, para novas vozes, tem muito a ver com esse processo de desaprender mesmo, que eu acho que é muito processo mesmo de se confrontar, né? De autoconhecimento, de se confrontar, de enfrentar os nossos próprios fantasmas, né? Os nossos próprios... como é o nome? Se livrar, né, das cascas que a gente foi absorvendo ao longo da vida, que muitas vezes são como é o nome, camadas que não tem nada a ver com a gente, com a nossa essência, e que a gente vai absorvendo numa lógica muito equivocada mesmo, né? Enfim, tô aqui assim divagando, foram coisas que foram surgindo agora assim na minha cabeça. Então, mas eu acho que a gente já está fazendo isso, né? Sim, com certeza. Certeza. Eu acho que a gente já está fazendo isso. E também, assim, cantar sobre o amor é maravilhoso. Sim, também. Não. Também, não só. Só que não pode, exatamente. Quer dizer, é que nem a coisa das sereias. Sim. Né? Mas eu acho que a gente já está fazendo isso. O barato todo é que a gente já está fazendo isso. E, inclusive, amanhã eu vou estar lá no Teatro Oficina, cantando, no Festival Roda Viva, que é um festival que está sendo feito para arrecadar fundos para o Teatro Oficina e para a montagem do Roda Viva. E a gente resolveu fazer um show conjunto, eu, Tulipa Ruiz, Yara Renó e Juliana Perdigão, que é a companheira da Angélica Freitas, inclusive. E, cara, nosso show assim, tá com 20 músicas, é só música política, feita pela gente, sabe? E é impressionante, assim, reunir e falar, cara, olha que bonito, sabe? A gente... e político que eu digo assim, né? Não sobre política, né? Mas, digo, músicas que transcendem esse tema, né, do amor, da condição, porque é isso, é a condição ao qual foi confortavelmente as mulheres foram colocadas, né, para o conforto aí econômico do capitalismo, ou sei lá, não sei porquê, ainda estou por descobrir por que a mulher, né, ainda fico pensando toda hora, me debatendo contra essas questões, né? Ah, mas lá naquela tribo, não sei aonde, a mulher também era zoada, também era sacaneada. Você tenta encontrar respostas que são territoriais, que são culturais, que aí, de repente, você... então, você tem Lilith, né? Lilith é a origem de tudo isso, né? A Lilith, ela simboliza tudo isso, né? Então, a primeira mulher da Terra já sofreu isso, né? Então, sei lá, mas eu acho que a gente está mudando isso já, né? Não só no campo da música, como em todos os lugares. Agora, quando eu falo assim, a gente tem que, porque a gente tem que afirmar isso, não só na questão temática, estou falando sobre isso ou falando sobre aquilo, mas qual é a incidência disso na estética, no campo sonoro, no campo musical, entende? Até porque a gente muitas vezes fala muito, e isso também está sendo mudado, graças a Deus, mas da questão da instrumentação, de ter menos mulheres tocando instrumentos, de serem mais cantoras e tudo. Por um lado, assim, eu acho que não dá mais para colocar a mulher como a diva, que está lá cantando, como se aquilo não fosse nada, porque, assim,
é muita coisa, entende? Você, a voz é uma coisa importante, é tratada assim, uma cantora, aí, isso aí daí é de um machismo inacreditável, muitas vezes. Eu vejo meninas, mulheres falando isso também. Ela está ali toda bonitinha cantando. Bom, tem mulheres que são mais bonitinhas, docinhas, tem outras que são mais também, entende? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Pode, só um minuto, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, sabe? Para não pegar, muitas vezes, vamos supor, uma menina que é doce, que vai lá cantar, e já botar ela na gaveta do doce, já descarta, porque só fala de amor. A gente tem que ter cuidado. Porque a voz é o espírito, a voz enfim, é a nossa voz, como você estava falando. Isso por um lado. Por outro lado, entender que a gente não pode querer transformar a situação, na minha opinião, né, da questão da quantidade de instrumentistas, se, no fim, o que a gente vai gerar é uma música eurocêntrica, sei lá, um rock aí. Então, quer dizer, existe uma relação orgânica entre a mulher tocar, a mulher ter mais presença, a mulher, assim, da própria estética da coisa. Entende? Então, são novas... É uma nova música. Você vai querer ficar fazendo rock com mulher? Sei lá, pode até ser, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que estar aberta para uma reconfiguração que é total. Entendeu? O corpo ele é orgânico, né? A gente está falando de corpo e é orgânico. Então, tem que ter essa relação. Não dá para separar as coisas por gavetinhas, sabe? Fala. Queria dirigir uma pergunta para vocês, para a mesa. Bem, meu nome é José Luiz, eu sou psicólogo clínico, autônomo, e fico pensando no recrudescimento da violência contra a mulher, uma falta de unidade de pensamento sobre todos os avanços que a gente já obteve, um recrudescimento nas vozes políticas de Bolsonaro, ou que a gente pode só dizer ele não. Mas eu queria lembrar de um fato grande, difícil de ter vivenciado, foi a presidenta Dilma sendo difamada por mulheres, assim, a troco de nada. Eu vi num laboratório da Universidade Federal, gente do doutorado xingando a Dilma dos piores nomes, né? Queria devolver para vocês como vocês estão sentindo isso, porque como dar voz a esse corpo que sofre esse tipo de... um retrocesso muito forte, uma ameaça de retrocesso muito forte. E não se trata de partidarismo, mas se trata de a gente afirmar que não dá para negociar direitos humanos adquiridos, não dá para negociar essas coisas. Prazer estar com vocês, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Não, só queria começar dizendo que é importante a gente ter a noção de que, enfim, as mulheres também são parte dessa cultura como ela é, né? As mulheres não é porque você é mulher que você olha para uma outra mulher destituída de tudo que foi sendo construído histórica e culturalmente ao longo de, sei lá, pelo menos vários séculos. Então, claro, óbvio que como pessoa eu olho para esse tipo de ação e fico chocada e triste, não queria que existisse. Mas é que eu acho também que a gente precisa colocar dentro do parâmetro de ter essa noção que as mulheres são parte dessa construção também, né? Existem muitas mulheres que, enfim, seguem propagando discursos muito machistas, mas enfim, eu espero que a gente consiga ainda ir desconstruindo isso ao longo do tempo, né? Não acho que isso é uma coisa que é separada, eu acho que está tudo junto, né? Bate muito quando eu vejo uma mulher, e hoje isso aconteceu na minha vida, dizendo que ela é uma mulher negra, dizendo que vai votar no Bolsonaro. Eu fiquei um pouco tentando entender melhor
Como lidar com essa questão, sem ser autoritária e sem enfim, tentando entender melhor quais eram as razões e tentando ouvir e acolher isso também, porque é parte de uma estrutura. E aí a gente vai entendendo melhor o quão perverso esse tipo de criação cultural é, porque ela atinge as mulheres também, né? Eu acho que como Sheila estava falando, faz parte desse contexto patriarcal que a gente está dentro dele. A gente é mulher e tem até... Eu vim aqui na Tapera dar uma breve aula na semana passada, retrasada, enfim, e chegou num ponto em que a gente só tinha mulher, né, na aula, mas nem era só para mulheres, mas só tinha mulheres. E a gente chegou num ponto surgiu uma pergunta, um questionamento justamente nesse sentido de por que você é mulher, você tem que falar sobre feminismo e você tem que falar que não sei o quê. E não, a gente pode falar sobre o que a gente quiser, que é um pouco o que a gente está falando aqui também, né? Então, eu acho que existe também essa... Eu acho que é importante existir uma certa cobrança nesse sentido, da gente tentar conversar quando você escuta isso, ou quando... eu estou muito feliz, porque nesse sentido um pouco, porque minha mãe, que já tem quase 70 anos, é uma pessoa que está super contra o Bolsonaro. Eu não esperava isso da forma que ela está se colocando, e ela me dizer que não vai votar nele porque ele fala assim das mulheres, não é por outro motivo, é por isso. Então, acho que está existindo um diálogo aberto ali, que eu acho que é interessante a gente tá próxima dessas mulheres e tentar conversar e tentar abrir, porém não é fácil e dói em algum momento, né, na gente, assim, essas situações. E quando a Dilma sofreu diversos tipos de misoginia, de machismo, a gente vê tantos outros políticos, o próprio Temer, cometendo barbaridades, e não vai ter adesivo dele, sabe, no negócio da gasolina para colocar enfim, né? Vocês devem ter visto isso. Então, é muito triste, assim, é muito, muito difícil, porém é isso. Eu acho que é o que a gente está falando aqui também. A Ava falou muito da gente ter essa coisa de tentar, e de ter a invenção, e de ter a arte, de ter a voz, de ter o corpo, tudo isso colocar na rua e junto da gente também, entre as nossas, entre os nossos. É um trabalho um pouco de formiguinha, às vezes, tem que ter um pouco de paciência, eu acho, também, de chegar perto de pessoas que, às vezes, não são as pessoas que a gente está na bolha e tal. Mas eu acho que é necessário, é difícil, porém necessário. Bom, eu acho que aqui ninguém é contra a Dilma, não sei, tem alguém contra... A gente adora a Dilma. A gente não falou mal da Dilma de jeito nenhum, a gente defendeu ela com unhas e dentes. Mas eu acho que são várias coisas. Ser mulher não quer dizer que você está protegido, assim, tipo, você pode ser um mau caráter, pode ser uma mulher e uma pessoa horrível, né? Os seres humanos são os seres humanos. Agora, eu acho que existe justamente uma diferença que vai ser assim, qual é a diferença entre, sei lá, um homem mau caráter e uma mulher mau caráter? Não sei, mas o que eu sei é que aquela mulher, ela tem a experiência existencial dela de ser uma mulher, né? Então, ela tem uma história diferenciada, não sei qual é, mas a história dela é diferenciada. Eu acho que você deve saber mais sobre isso do que eu, né? Já que você é psicanalista, né? Psicanalista, né? Esquizoanalista, igual o meu irmão Pedro Paulo Rocha. Não sei se você é amigo dele. Mas quer dizer que são campos, experiências, já que colocam a gente numa situação diferente, né? Cada um tem a sua experiência de vida e aquilo, imagino eu, vai formando a sua trajetória. Então, assim, pode ser um homem, pode ser uma mulher, tanto faz, mas o fato, né, de uma mulher vivenciar a sua existência feminina, com certeza, a coloca em outros lugares. Agora, por exemplo, eu falo muito mal da Janaína Pascoal, né, por exemplo. Eu também não perdoo todas as mulheres só porque são mulheres. Isso seria um absurdo. Hã? Com a Janaína Pascoal?
Nossa, acho que eu sou super parecida. A gente é tipo gêmeo. Nossa, eu e a Janaína Pascoal somos assim, lutamos pelos mesmos ideais, né? Acho que a gente tem a semelhança biológica, né? E com certeza ela experimenta o machismo assim como eu. A gente, com certeza, compactua de experiências de vida, né? De situações. Então, são campos de conexão, né? Campos de empatia, de conexão, de se colocar no lugar do outro. Se amanhã acontecer uma violência com ela enquanto mulher, eu vou com certeza, ter empatia, né? Agora, obviamente que eu não vou compactuar com as ideias políticas dela, não vou compactuar com a ética dela, não vou compactuar com o fato dela ter promovido o golpe. Então, com essas coisas, eu não posso compactuar. Não posso compactuar com o racismo dela, com o fascismo dela. Não vou compactuar. Mas se ela vivenciar uma violência enquanto mulher, eu vou poder sentir de alguma maneira. Não sei por que eu estou falando da Janaína Pascoal, né? Mas é para fazer, porque você falou da Dilma, eu fiz um contraponto de uma mulher horrível que estava dentro do mesmo cenário e para tentar colocar isso. Agora, eu acho um absurdo, por exemplo, uma mulher, por mais que ela tivesse cometido um crime, roubou. Uma coisa é roubar, outra coisa é ser uma vagabunda, vadia, filha da puta, prostituta, que vai... Quer dizer, uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? Então, é isso. As mulheres vão sempre levar porrada, sempre pelo lado, né, da sexualidade, da sexualização, da objetificação, do corpo, sei lá. Mas aí depois eu marco uma consulta com você e a gente descobre, né, quais são os fantasmas que me conectam com essa figura tão horripilante. Eu acho que as meninas falaram assim muita coisa também do que eu penso sobre essa questão das mulheres que reproduzem discursos machistas e fascistas. Eu vejo que tem muita mulher que reproduz mesmo sem nem ter consciência daquilo, assim. Às vezes vai como massa de, como o nome assim, manobra mesmo. Eu falo até pela minha própria mãe, assim, de ouvi-la falar mal de como é o nome, Dilma, não de tipo xingar e tal, nada, mas assim, falar mal de uma forma que, e eu vejo que ela falava aquilo, ela reproduzia aquele discurso muito pautada numa narrativa midiática, principalmente da Rede Globo, que ela reproduzia sem nem ter consciência daquilo. E aí, quando eu conversava com ela e tentava mostrar para ela uma outra versão, né, desse contexto, é impressionante ver também a mudança de comportamento dela. Principalmente agora também nesse contexto das eleições. Então, eu acho que é muito isso. Eu acho que essa nossa, como o nome assim, geração tem muito o que ensinar, né, para as nossas mães, para as gerações mais antigas, mais velhas, que eu vejo que são a maioria das pessoas que reproduzem esse tipo de discurso que você falou. Não que não existam meninas jovens que também possam reproduzir esse tipo de discurso, mas eu vejo que é mais predominantemente nessa faixa etária específica, e é como a Ava falou, às vezes tem mulheres que reproduzem e, na verdade, aquilo ali é como é o nome assim, reflexo da própria configuração que ela vive,
e do meio que ela cresceu, das coisas que ela consome, que muitas vezes ela vai absorvendo aquilo ali sem nem parar para pensar. É uma coisa meio que, como é que chama? Isso, automático já, sabe? É isso. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Não? Eu acho que a gente não tem como escapar desse tipo de questão agora, porque, enfim, né, a gente tem eleições daqui a um pouco mais de uma semana, a gente está todo mundo pensando muito sobre isso. Eu só queria, enfim, antes da gente terminar aqui, voltar num ponto do que a Ava falou, de que também não é só sobre as letras ou o que está sendo cantado, mas a forma como está sendo cantado, né? Preciso inventar quase como se fosse um novo corpo em que se possa veicular as novas coisas que a gente quer dizer e quer cantar. Enfim, isso na literatura a gente pode pensar um pouco a partir da noção de que a voz no texto poético, principalmente na poesia, a voz ela é organizada pelo ritmo poético, né? E, por exemplo, a poeta argentina que eu estudo, a Angélica e uma série de outras poetas, o que elas estão fazendo elas estão tentando criar uma nova textura escrita para poder dizer, porque é como se as palavras e a tradição literária, tal como ela existe há tanto tempo, ela já não desse conta de dizer. Então, esse livro da Angélica, se você vai olhar, ele não é um poema só. O livro todo é um livro-poema, a gente pode dizer, porque um poema está sempre conectado com o outro. E a mancha, mesmo a mancha na página, ela é totalmente diferente do que a gente está habituado a ver. E isso tem muito a ver com uma noção de ritmo que quer dar conta de que as estruturas que a gente conhece, elas não dão mais conta de abarcar o que a gente está querendo dizer agora. E, como você falou, a gente já está dizendo, né? Isso aqui já está em curso. Esse livro é de 2012, existem livros do começo dos anos 2000 que já estão... Essa forma ela já foi implodida, né? Então, o que eu acho que você, na música, outros artistas na música e uma série de outras... autoras, poetas, enfim, e também na prosa, o que está se buscando são novos corpos capazes de imprimir as coisas que são as preocupações contemporâneas de agora. Então, quando você canta o Joana d'Arc, aí eu fico lá na minha casa escutando Joana d'Arc, a repetição incessante, ela é um ritual também, né? Quando você repete aquela noção, você entra num outro espaço de pensar. E o teu disco também chama Trança. E aí, quando eu estava vindo para cá e pensando nessa questão do corpo, e que eu não tinha pensado nisso, mesmo já tendo ouvido o disco inteiro, mas trança é uma coisa que é do corpo e que está na gente, mas que quase está fora também, né? Porque é uma coisa que você pode pegar aqui. Então, é como se o que a gente também estivesse tentando criar são essas pontes entre uma coisa que já não é, que já não serve mais, essa linguagem, a música como era, o ritmo da poesia como era, e o que ainda está em construção, como você falou aqui no começo do encontro, né? É o que ainda você coloca no mundo, mas não é que está pronto, não existe um corpo pronto, finalizado. As coisas estão em processo, mas já num processo em que se tem a consciência de que as estruturas, de que o que era fundante da nossa cultura, a gente já não consegue mais lidar com isso em 2018 como era, né? Vou fazer uma coisa. E a gente falou que esse processo já está em curso, né? E já está, na verdade, é isso, em curso há muito tempo. O que acontece é que a gente em curso há muito tempo, assim, se você pegar a Pauline Oliveiros, por exemplo, né, que faz música eletroacústica desde quando ninguém nem sabe quem ela é, mas o que ela já está, muitas pessoas, muitas mulheres já vêm construindo, pavimentando isso de uma forma muito mais marginalizada do que a gente está vivendo hoje, né? A gente já é fruto, né, já está num momento da história em que a gente já consegue, quer dizer, partir já de uma história, né, de luta, de resistência, de invenção, e está num momento, de certa forma, muito propício, né, propício para a gente realmente se fortalecer. Então, é um momento histórico, né, isso, né, que a gente
está já colhendo os frutos de toda uma luta, ainda tendo que lutar, ainda tendo que se impor, mas dando continuidade a toda essa escavação, né, do espaço e de transformar o olhar que se tem sobre a gente e que a gente tem sobre as nossas irmãs, né, de existência feminina e tudo mais. E, sei lá, achava importante falar isso, né, porque senão parece também que a gente começou tudo agora. Não, claro que não, né, claro que não. Mas... Não, é isso, eu ia falar outra coisa também que eu esqueci, que você estava falando. Não, mas é isso, acho que lembrar isso é importante. E, bom, depois eu lembro o que eu ia falar. Então, claro, não dá para ter a dimensão de que é como se essas autoras elas só existem porque existiram, inclusive, autores homens que foram já revolucionando o modo de escrever poesia para quando as mulheres começaram a conseguir publicar, sobretudo aqui no Brasil, a partir da década de 70, e uma entrada forte no mercado editorial nos anos 90. E eu acho muito importante lembrar que a onda feminista que existe agora, que é uma onda mais democrática, porque ela é digital e porque as mulheres conseguem se associar em rede de um modo muito mais fácil, e porque as mulheres já estão em uma outra condição no mercado de trabalho, enfim. É aquilo, existiu todo um movimento social, político, cultural que começou na metade do século passado e que veio culminar nisso aqui. Existiu uma mulher na Inglaterra já há muitos anos, chamada Virginia Woolf, que disse num texto, um teto todo seu, a importância de uma mulher ter um espaço num quarto e que ela não estivesse lavando louça enquanto o marido dela está fazendo outra coisa cultural e criativa. Então, enfim, para mim, toda vez que eu estou no meu quarto, lá no meu escritório, na minha casa, trabalhando, e eu me dou conta de que meu marido lavou a louça de manhã para que eu pudesse estar lá trabalhando, estudando, eu falo, Virginia, eu estou aqui, a gente conseguiu, cara. Demorou assim 100 anos, mas a gente está conseguindo agora. Então, claro, em nenhum momento eu quis dar essa dimensão de como se tivesse começado agora. Existiu. E mesmo as mulheres que passaram séculos e séculos fazendo. Não, eu acho que um pouco isso. E você falou isso, acho que a gente está terminando aqui também, mas você falou da Angélica, enfim, de toda uma tradição que vem antes da Angélica e de toda a história do feminismo, que vai vir das sufragistas até agora, assim. E aí eu lembrei da Adelaide Ivanova, que é uma grande poeta pernambucana, recifense, que ganhou o Prêmio Rio essa semana, um prêmio muito bom, enfim, de literatura, que tem um prêmio também de dinheiro, que é importante, né? A gente precisa viver. E queria lembrar dela, porque ela sempre fala que a Angélica foi uma poeta que abriu as portas também. Ela fez um texto muito bom para o Suplemento Pernambuco, que é um jornal literário lá de Recife, sobre o útero do tamanho de um punho e sobre essa perspectiva da Angélica. Assim. E queria lembrar da Adelaide hoje, porque é o Pernambuco aí já fazendo o comercial da firma. E lembrar dessa presença desse corpo também, enfim, poeta nordestina, que está presente nesse diálogo todo que a gente está falando aqui, e saber reconhecer também nesse sentido, né, de saber que vem anterior, e que a gente vai construindo essa rede que vai, enfim, além de meros, entre aspas, corpos, e é muita coisa, né, envolvida ali. Eu lembrei o que eu ia falar, que tinha a ver com a trança, que você falou da trança, né, né, que é isso, o cabelo é corpo, né, e ele é o outro extremo, né, a outra ponta, e são fios que não param de crescer realmente, né. Você só para de crescer porque a gente corta, né, e você sabe que a gente não deve cortar o cabelo. Porque são as antenas para o mundo, é o que sai do corpo, pega toda a energia. É que nem cortar bigode de gato, ele fica desequilibrado.
É verdade. E os babages, eles não cortam os cabelos. Se você for lá com os Kriya Yoga, com aqueles Siddhartha, os caras não cortam, não pode cortar o cabelo. Entendeu? É como se você cortasse as suas antenas para o mundo. Então, essa metáfora do cabelo crescendo, 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 sem nunca... E que o nosso corpo, e a gente corta, tipo assim, a gente corta o nosso dedo, não? Ele cresce. O cabelo... Aí eu não sei também, a gente pode fazer depois uma consulta com o nosso amigo para investigar a relação do cabelo com a esquizoanálise, a coisa toda. Bom, eu acho que a gente pode encerrar, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que não, né? Bom, gente, obrigada pela presença de vocês. Para quem estava em casa acompanhando. Só para avisar que o livro vai continuar à venda aqui. Tanto o outro É uma Queda, como Canções Iluminadas de Sol, que é um livro de Carlos Gomes, idealizador do projeto Outros Críticos. E é isso. Obrigada e boa noite para todos.